Paz do Senhor para os amados irmãos, que a paz de Deus esteja sobre vossas vidas. Hoje iremos falar sobre o grande profeta Ezequiel. Ezequiel, que em hebraico quer dizer Ixel, e ele foi levado cativo na última levada de judeus, que é levado por Nabucodonosor no ano 597 a.C. Flávio Josefo, historiador judeu, disse que quando Ezequiel chegou na Babilônia, Daniel já estava. E ali a palavra de Deus diz no Paraxá, a palavra de Deus: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor dele, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão reviver estes ossos? Eu disse: Senhor, tu sabes. Ezequiel foi confrontado em uma cena de morte. Os cadáveres que ali estavam há algum tempo, comido pelas aves, cozido pelo sol quente. De acordo com o versículo 11, estavam sequíssimos, o sol secava. Esses ossos simbolizavam a nação de Israel. A restauração era que o retorno de Israel à terra prometida tem uma dimensão espiritual através do renovo e da palavra de Deus. E o que aprender no Vale de Ossos Secos? 5 lições. É preciso ter fé em situações totalmente adversas. Uma metáfora, uma comparação. Segunda lição: nada é impossível para Deus. Os ossos poderão reviver esses ossos, e ele diz: Senhor, tu sabes. Profeta que é profeta sabe que o que Deus pergunta é o que ele vai fazer, e se for impossível, diga: Senhor, tu sabes. Quarta lição: seja um instrumento de Deus. Que a palavra do Senhor a cada dia ela venha a ser cumprida através do seu chamado. E última lição que nós aprendemos nesse vale de ossos secos, Ezequiel 37. Deus cumpre o que fala. Ezequiel, ele é um dos 4 grandes profetas da Bíblia: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Ezequiel, Daniel e Apocalipse são os 3 livros que a gente estuda muito quando falamos nos últimos dias, porque os 3 livros estão atrelados. E Ezequiel profetizou durante 22 anos, segundo Flávio Josefo, ali na Babilônia. A maioria das suas visões foi no rio Quebar. Ele e Daniel tiveram muitas visões no rio Quebar.
E o que é que nós aprendemos a cada dia? Que Ezequiel, no capítulo 2 e 3, ele tem uma chamada a ser atalaia, a levar a palavra de Deus aos cativos da Babilônia. E no capítulo 37 é o capítulo onde Deus mostra ao profeta que a nação de Israel está morta espiritualmente. Profetiza esses ossos secos. Começa dizendo: e veio sobre mim a mão do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Nas batalhas tinha um vale. Alguns estudiosos dizem que é o vale onde vai haver a grande batalha do Armagedon. E ali ele diz: e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. O interessante da Paraxá é que Deus não coloca ele no início nem no fim, ele coloca ele no meio do vale. No meio da dificuldade, no meio, para ele olhar para um canto e me fez andar, porque quando ele andava, significa movimento, andar. Quando ele andava, que ele pisava no osso, o osso o quê? Se estava seco, o osso quebrava, pá! E ali quando ele me fez andar ao redor, em hebraico quer dizer percorrer todo o vale, me fez andar em redor. Anda em círculo aí, Ezequiel. E quando Ezequiel ele anda, vem a voz do Senhor dizendo: filho do homem, quer dizer, se referindo à fraqueza de Ezequiel. Poderão esses ossos reviver? E Ezequiel, ele diz uma das respostas mais sábias que um profeta pode dizer: Senhor, tu sabes, só tu sabes que esses ossos podem reviver ou não. E a Bíblia diz que no versículo 4, então Deus me disse: profetiza sobre esses ossos secos e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ezequiel toma a atitude de um verdadeiro adorador e um verdadeiro obediente. Porque se fosse nós, a gente questionava: meu Deus, como é que isso vai dar certo? E no versículo 7, que é o versículo chave, então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. Pronto. E olhei no versículo 8, profeta tem que profetizar e olhar. E olhei e eis que vieram nervos sobre ele, cresceu carne, estendeu pele sobre eles, mas neles não havia o Espírito. Duas vezes Ezequiel profetizou no vale de ossos secos.
primeiro para haver um rebuliço entre os ossos, se tornar um grande exército, só que neles não havia espírito. E veio sobre mim, no versículo 9, a voz do Senhor dizendo: profetiza ao espírito agora. Assim diz o Senhor Jeová, versículo 9. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos. Era um exército, mas estava morto. Estava em pé, mas estava morto. Versículo 10. E profetizei como se me deu ordem, segunda vez. Então o Espírito entrou neles e reviveram. E se puseram em pé. Um grande exército. Que a cada dia você possa estar dentro do centro da vontade de Deus, sendo levado por Deus para profetizar, segundo a ordem do Senhor. Outro dia eu falo que é profetizar segundo a ordem do Senhor. Não é esses profetas que vão para Kauai, para a rede social e diz assim, diz o Senhor, não. Você tem que primeiro ser levado. No capítulo 37, veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou e me pôs no meio de um vale de ossos secos. Seja um instrumento de Deus. Se você é instrumento, não é instrumento de você. Você é instrumento de Deus. Deixe Deus levar você aonde Ele quiser. E só fale aquilo que Deus mandar falar. Que você possa ser, cada dia, um instrumento de Deus. Porque Ele cumpre o que fale. A paraxá de hoje, Ezequiel, no vale de ossos secos. Realmente se profetizar para esses ossos reviver. Profetizei segundo a ordem do Senhor. Enquanto eu profetizava, um reboliço aconteceu. Ossos com ossos se juntavam, obedecendo a voz de Deus. Agora profetizo aqui e sei que Deus vai operar. Sei que o vento do Espírito irá soprar e um grande reboliço vai acontecer. Quem está morto, sei que o grande Deus vai fazer reviver.